Falamos anteriormente da iniciativa de ofício, como uma das hipóteses de alteração do lançamento. Então vejamos que aqui temos uma síntese, né, do artigo 149 do CTN, que fala das hipóteses de lançamento de ofício. Quando a lei assim determine, é uma das hipóteses, declaração não prestada por quem de direito na forma e no prazo da legislação, ou ainda quando prestou declaração, mas de forma insatisfatória ou fora do prazo, ou na forma da legislação, falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação. Bom, as três primeiras hipóteses elencadas, vejam que elas se baseiam mais assim numa questão de erro formal mesmo, né? Lei determinando, ou quando a declaração não é prestada, ou de forma insatisfatória. Agora, quando a gente tem falsidade, erro ou omissão, aí nós já ficamos mais atentos, porque isso aí pode ser objeto conforme tivemos tratando de uma representação, ou então objeto de um lançamento, auto de infração, multa isolada, omissão ou inexatidão no lançamento por homologação. Aí a gente chega àquela situação que nós falamos do lançamento por homologação e o prazo de contagem de 5 anos. Então, se eu estiver falando de omissão, o prazo de 5 anos começa a contar no ano calendário seguinte ao da omissão, e aí, uma vez detectado pela autoridade administrativa, lançamento de ofício. Inexatidão, quando no meu lançamento por homologação, eu informo um valor menor do que o que deveria ter sido informado. Aí vai caber também lançamento de ofício. Ação ou omissão de sujeito passivo que enseja a aplicação de penalidade pecuniária. Aí nós estamos falando tipicamente de descumprimento de obrigações acessórias. O descumprimento de obrigação acessória, via legislação, enseja a cobrança de crédito tributário. Nesse caso, um lançamento isolado relativamente à penalidade pecuniária, ao descumprimento de obrigação acessória. Constatação de dolo, fraude ou simulação. Esse daí, não seja maiores dúvidas, vai ser objeto, uma vez constatado, de lançamento de ofício e de representação fiscal para fins penais, pelo menos no plano federal. E, bom, a autoridade administrativa não é absoluta no seu trabalho de lançamento. Há uma outra hipótese prevista, que é quando temos fraude ou falta funcional da autoridade administrativa, ou seja, ela não é absoluta no exercício da função. Se ela em algum momento incorrer ao fazer um lançamento de ofício em fraude ou falta funcional, principalmente em prejuízo da Fazenda Pública, temos aí uma hipótese que cabe o lançamento de ofício, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e administrativa ao qual a autoridade administrativa está sujeita. Okay? Disposições sobre o lançamento por homologação, de acordo com o CTN. Ele extingue o crédito tributário sob condição resolutória. Atos anteriores ao lançamento por homologação somente serão considerados em caso de imposição de penalidade. E dar-se-á em 5 anos, se a lei não fixar outro prazo, salvo os casos de dolo, de fraude ou de simulação. Então parece assim meio estranho, extinguir sob condição resolutória. Significa dizer que o lançamento por homologação, ele tem assim, vamos devagar um pouco, ele tem assim um caráter liminar em relação à definitividade do crédito tributário. Ele tem um caráter liminar, um caráter precário, porque existe em cima desse lançamento um decurso de 5 anos para ser analisado. Essa análise, dentro dos 5 anos, pode gerar ou não a homologação, ou seja, confirmar aquilo que o contribuinte informou. Ou pode ser tácito, caso dentro dos 5 anos não haja a participação da autoridade administrativa. Em relação a atos anteriores ao lançamento, eles serão considerados em caso de imposição de penalidade, evidentemente, quando tais atos ensejarem a imposição da penalidade. Então, isso aí tem que ficar claro que a imposição de penalidade ela não vai ser feita de forma aleatória, de forma arbitrária até. Tais atos serão verificados a fim de saber se realmente ensejam ou não a penalidade. E veja que a Fazenda Pública, ela se resguarda dos casos de dolo, fraude ou simulação,
que possam ser vitais na hora de fazer a contagem do prazo de 5 anos. O que queremos dizer, em outras palavras, é que se diante de um lançamento por homologação ficar constatado que houve um dolo, houve fraude, houve simulação, aí esse prazo de 5 anos acaba sendo relativizado, ou seja, deixa de ser um prazo fatal, deixa de ser um prazo decadencial. Será levada em consideração a irregularidade cometida e, em sendo comprovada, não teremos que nos preocupar com a contagem dos 5 anos. O que eu queria observar em relação a esse prazo de 5 anos, e que às vezes é muito comum aparecer em prova de concurso, é que só ressalva os casos de dolo, fraude ou simulação. Não ressalva os casos de conluio. Embora a gente saiba que um conluio pode também gerar algum tipo de irregularidade na realização do lançamento por homologação. Então fiquemos atentos a isso, que a ressalva não é absoluta em relação às possibilidades de evasão fiscal que um contribuinte possa cometer. Repetindo, só ressalva os casos de dolo, fraude ou simulação, ficando de fora os casos de conluio. O Código Tributário Nacional, ele sempre trabalhou, tradicionalmente, com 5 hipóteses de suspensão do crédito tributário. Aliás, perdão, 4 hipóteses: a moratória, o depósito do montante integral, as reclamações e recursos dos termos da lei que regulam o processo administrativo e a liminar em mandado de segurança. Houve uma alteração ao longo do tempo, Lei Complementar 104 de 2001, que incluiu 2 novas hipóteses de suspensão do crédito tributário: a medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento. Falando de uma forma breve de cada uma delas. A moratória, ela na verdade antevê uma dilação, um adiamento do prazo de pagamento do crédito tributário. O depósito do montante integral, vale ressaltar, ele só é válido como modalidade de suspensão quando se dá, além de forma integral, como o Código Tributário diz, integral e em espécie. Há um esperneio muito grande entre os juristas, de uma forma geral, de que esse depósito poderia ser feito por outras formas. Mas raciocinemos. Se o pagamento do tributo não pode ser feito de outra forma que não seja em moeda ou em valor que nele se possa exprimir, se eu estou discutindo judicialmente o valor de um crédito tributário, então, em relação ao depósito, não pode ser diferente. Esse depósito também tem que ser em moeda ou valor que nele se possa exprimir. No plano federal, inclusive, é interessante que esse depósito, ele, na verdade, não fica sendo um valor dissociado do Tesouro Nacional, da Fazenda Pública. Por quê? Porque temos uma lei federal em vigor, a 9703, que determina que toda discussão administrativa que envolva depósito deve ser objeto de, por parte da Caixa Econômica Federal, lançamento daqueles valores no Fundo do Tesouro Nacional. Não sabemos bem qual é a mens lege, a razão de ser dessa lei e o objetivo disso, mas aparentemente tudo leva a crer que seja para resguardar os direitos da Fazenda Pública Federal. Cuidando que ela seja bem sucedida, se não em todas, na maioria das ações que envolvam esse tipo de instituto, depósito de montante integral. Esse contribuinte perdeu, já está lá no Tesouro Nacional que depósito, torna-se fundo definitivo da parte do governo federal. Agora, se ganhou, aí o contribuinte poderá levantar esses valores e aí esse depósito será devolvido com as devidas correções e tudo mais. Reclamações e recursos, nos termos da lei que regulam o processo administrativo tributário. Vale aí uma observação. A primeira, de que tais reclamações e recursos têm que estar previstos em lei. Então, não é qualquer reclamação, não é qualquer recurso que irá suspender a exigibilidade do crédito tributário. Segundo aspecto,
dependendo da relação jurídica envolvida, essas reclamações e recursos, elas não vão ter necessariamente um efeito suspensivo. Vamos pegar mais um exemplo prático para entendermos isso. Em se tratando de imposto de renda, pessoa física, você tem situações quando a declaração fica pendente, ou mesmo cai em malha fiscal ou malha fina, em que o contribuinte tem a chance de esclarecer aquela situação via intimação. Porém, dependendo do que esteja sendo verificado na declaração, o contribuinte não vai ter a possibilidade de esclarecer sua vida por intimação. Ele virá a ser notificado mesmo. Se o contribuinte vier a ser notificado, em geral essa notificação altera os elementos da declaração de imposto de renda, tem ele direito a uma solicitação de revisão de lançamento, pelo prazo de 30 dias a contar da ciência da notificação. Se o contribuinte, dentro dos 30 dias a contar da ciência da notificação, vier a se manifestar pedindo a revisão, aí nós temos uma situação em que aquela reclamação, em que aquele recurso, em aquela revisão de lançamento, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Se vier a fazer depois dos 30 dias, a solicitação será aceita do mesmo jeito. Só que aí, nesse caso, já não tem mais o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ele vai continuar sendo cobrado normalmente, o lançamento continuará válido. No futuro distante, pode até ser que aquela revisão, no fim das contas, anule o lançamento. Mas enquanto isso não acontece, efeito prático disso, o contribuinte não irá conseguir uma certidão negativa. Simplesmente porque aquele recurso não suspende a exigibilidade, ou seja, vai ter que procurar uma outra maneira de suspender aquela exigibilidade. Em geral, via pagamento ou via parcelamento. Quanto às medidas liminares, nós sempre tivemos historicamente o mandado de segurança como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Mas acontece que o direito, assim como a sociedade, evolui. E a partir de um certo momento, as autoridades fiscais se depararam com o seguinte: e quando a medida judicial não é mandado de segurança, mas ela aponta para o mesmo caminho, suspensão da exigibilidade, a autoridade fiscal não pode prosseguir com o lançamento, sob pena de prisão por desobediência à ordem judicial. E aí, como é que fica? Vou sentar em cima do processo, não vou fazer o lançamento, vou ter que aguardar alguma solução divina para isso? Não. Felizmente não precisou esperar tanto, porque a ideia da lei complementar foi justamente a de disciplinar essas medidas liminares como forma suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. É necessário dizer que antes da positivação dessa modalidade, isso na prática já vinha sendo tratado como uma modalidade de suspensão. Mas sempre com aquela controvérsia. Poxa, mas não está previsto no CTN. Como é que pode isso? Essa discussão agora deixa de ter sentido do momento em que outras medidas liminares, cautelares e tal, também podem ter o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Observem que nesse caso, medida judicial não se discute, não há necessidade de previsão em lei, desde que a decisão seja clara, no sentido de suspender a exigibilidade, ela é válida como modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E aí, só como curiosidade, tudo bem, suspende a exigibilidade, mas não suspende o ato do lançamento, de maneira que a autoridade tributária, diante de uma medida liminar dessa natureza, vai acatar liminar no que concerne a não cobrar, mas não está dispensado da obrigação, inclusive funcional, de fazer o lançamento a fim de prevenir essa decadência de direito da Fazenda Pública. E o parcelamento. O parcelamento que é a forma assim mais usual, mais conhecida de suspensão da exigibilidade. Mas veja, nós não estamos falando
do parcelamento de lançamento de ofício. Nós não estamos falando daquele parcelamento que, por exemplo, a gente recebe do carnê do IPTU e que veio caro e não deu para pagar à vista com desconto, e aí a gente vai pagar durante um ano aquele imposto. A gente está falando do parcelamento que é proposto quando o contribuinte tem débitos junto à Fazenda Pública, porém necessita de uma certidão negativa para fins de direito. Aí ele tem duas possibilidades diante daquela cobrança. Ou ele recolhe, extingue por pagamento, portanto, ou suspende a exigibilidade fazendo um parcelamento. Sendo, portanto, parcelamento uma modalidade de suspensão, a partir do momento em que ele vier a ser consolidado, vier a ser validado em sistema de informação, o contribuinte que estiver naquela situação passa a ter direito a uma certidão. Certidão positiva com efeitos de negativo, é verdade, mas vai atingir ao seu desiderato, ao seu objetivo, que é o de obter a certidão negativa. Ainda sobre parcelamento, antes que a gente esqueça, eu gostaria de Ainda sobre parcelamento, antes que a gente esqueça, eu gostaria de, nesse momento, fazer uma errata em relação à aula anterior, quando nós falamos de denúncia espontânea e também dissemos que essa denúncia espontânea, acompanhada dos pagamentos de tributo, só poderia ser feita caso o contribuinte que necessitasse ou desejasse se fazer valer desse instituto viesse a pagar integralmente os débitos. Dizíamos também que, com base em decisões judiciais, que essa denúncia espontânea só era possível dessa forma. Pois bem, na verdade, isso era no tempo do Tribunal Federal de Recursos, atualmente STJ. Porém, a jurisprudência evoluiu nesse sentido. Então, já que estamos falando de parcelamento, nós também gostaríamos de noticiar, para melhor orientar o candidato, que é possível ao contribuinte, sim, a denúncia espontânea, mediante pagamento de tributos via parcelamento. Pode haver quem diga que isso fere o princípio da isonomia, mas se o contribuinte fez isso, ele pode estar bem ou mal intencionado. Pode estar bem intencionado porque deseja se valer da denúncia espontânea, mas não tem naquele momento valores monetários suficientes para satisfazer os débitos com os quais se deparou. Pode estar agindo de má fé porque vai usar o parcelamento, beneficiar-se da denúncia espontânea e, num momento futuro, rescindir. Aí vale lembrar que se o contribuinte agiu de má fé, fazendo parcelamento e depois rescindindo, nesse caso ele vai sofrer os rigores da Fazenda Pública, porque se ele fez o parcelamento, rescindiu, aí a Fazenda Pública, já sabendo da situação dele, promove a cobrança, inscrição em dívida ativa, se for o caso, ou até mesmo rever aquela concessão que fez por conta da denúncia espontânea. Então, se havia essa insegurança jurídica, se está havendo quebra de isonomia, se é possível a denúncia espontânea de parcelamento, isso aí não existe mais porque o STJ, em seus julgados, tornou pacífica a questão e deu um norte em relação às questões que envolvem a denúncia espontânea por parcelamento. Voltando agora à questão das modalidades de suspensão, a gente observa que não há dispensa do cumprimento de obrigações acessórias decorrentes da suspensão. Até porque, para que a gente possa avaliar se o contribuinte está fazendo bom uso daquela hipótese de suspensão, então nada melhor do que verificar isso por meio do cumprimento das obrigações acessórias, tais como apresentar a declaração, seguir o rito processual no caso da reclamação e outros elementos que possam ser objeto de acompanhamento no que concerne às modalidades de suspensão. O CTN, ele trata de uma forma apartada e bem didática, a questão da moratória.
nós dissemos aqui inicialmente que a moratória seria uma dilação de prazo do pagamento do tributo. E informamos ainda o seguinte: essa moratória, ela pode ter um caráter geral ou individual, ela tem que ser concedida por lei, e se possível for lei específica, que vai definir os requisitos necessários. A moratória, ela não gera direito adquirido e pode ser revogada de ofício a qualquer tempo. Haverá ou não imposição de penalidade, bem como será distinta a contagem do prazo de prescrição, conforme ocorra ou não o dolo ou a simulação. Então, nós temos aí um exemplo até recente de concessão de moratória aqui no estado do Rio de Janeiro, que foi o decorrente das emergências ou calamidades públicas do temporal que atingiu parte da região serrana, se eu não me engano, aí no ano de 2011. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos, para aquelas regiões, a aplicação prática da moratória para uma determinada região, para uma determinada categoria de contribuintes, e o efeito prático foi exatamente esse, o de adiamento da data de entrega de determinadas declarações, obrigação acessória, e a prorrogação de vencimento de determinados tributos. Quer dizer, a gente viu na essência o que teria sido a moratória. Ainda sobre moratória, né, é interessante observar que lei federal pode definir moratória para os tributos estaduais e municipais. Só que aí o Código Tributário observa que desde que o faça também em relação aos seus tributos e às obrigações de direito privado. Isso gera certa espécie, né, porque a gente enxerga aí uma certa heteronímia, quer dizer, a União intervindo em assuntos que dizem respeito à fazenda pública diversa, no caso do Estado ou do município. Porém, isso daí não fica tão conflituoso no momento que nós entendemos que a moratória, em geral, ela vai surgir no cenário tributário quando a gente tem, em relação a determinada área geográfica, situação de emergência ou de calamidade pública. E o que acontece? Para que determinada localidade decrete emergência ou calamidade pública, deverá fazê-lo dentro dos ditames de uma lei federal. Então, do momento que eu decreto a emergência ou calamidade pública, decreto também a fragilidade do meu eixo territorial, a minha dependência da União. Sendo assim, a União, sem o menor problema, poderá, sempre por meio de lei, decretar a moratória em relação às obrigações tributárias daquela região e, porque o Código Tributário assim determina, em relação às suas próprias obrigações tributárias e as de direito privado. Sendo assim, não há nenhum problema de desenhar a moratória do jeito que nós aqui descrevemos. Prevalência da União, valendo para os seus tributos, para os tributos dos demais entes federativos e, volto a dizer, obrigações de direito privado. Como a moratória é uma solução assim de caráter efêmero, provisório, a fim de ajudar no erguimento de regiões que passaram por situações difíceis, que se diz que o CTN que não gera direito adquirido e pode ser revogada de ofício a qualquer tempo. Ou seja, no momento em que não se verificar mais as condições naquela região que ensejem a continuidade da moratória, a moratória deixa de existir. Agora, em relação ao último item, né, quanto a haver ou não imposição de penalidade, a gente observa que a distinção da contagem do prazo de prescrição. Caso não ocorra o dolo ou a simulação, aí a prescrição quanto à revogação da moratória, ela será de 5 anos. Agora, se houver dolo ou simulação, o tempo que medeia entre a concessão da moratória e a sua revogação não conta. Não conta por quê? Porque houve um elemento novo na análise da concessão da moratória que, a juízo da Fazenda Pública, conclui-se que é um elemento que permite
revogar a moratória e permite até intervir na contagem de prazo para fins de providências cabíveis, lançamento de ofício, multa, representação fiscal e outras medidas que se tornarem necessárias. Observe-se aí novamente, isso daí é algo ao qual temos que estar atentos em relação a concurso, que o artigo que fala da moratória, ele só se refere a dolo ou simulação, deixando de fora o conluio e a fraude. Então são coisas a serem pontualizadas, porque concurso é detalhe e esse tipo de situação é quase que inevitável na realização das provas, dada a concorrência que nós enfrentamos. Digo isso não para assustar, mas para orientar o candidato. Fiquemos atentos a isso. Sobre o parcelamento, o CTN dispõe o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, e até o final do curso podem cobrar de mim, eu me comprometo a verificar todos os dispositivos legais em que aparece essa expressão, ou caso eu me esqueça, o próprio candidato pode se ater a isso, vai por mim, que é uma dica muito importante. Sobre o parcelamento, o CTN tem algumas disposições a respeito. Salvo disposição de lei em contrário, não exclui a aplicação de juros e de multas. Então estejamos aí atentos ao aparecimento, uma vez mais, da expressão salvo disposição de lei em contrário. Aí a gente pode fazer assim, né? Eu me comprometo até o final do curso de levantar todos os momentos do CTN em que aparece essa expressão, ou o próprio candidato sagaz, né, preparadíssimo para concurso, também pode fazer isso. Vai por mim, que é uma dica também muito interessante, já que esse salvo de disposição de lei em contrário, ele faz toda a diferença, dependendo da forma como a banca examinadora elaborar a questão. Aplica-se ao parcelamento de forma subsidiária as disposições sobre moratória, ou seja, o que nós vimos anteriormente sobre moratória, de uma certa forma, aplica-se ao parcelamento. Então é como se no slide anterior a gente, em vez de moratória, lê sobre o parcelamento. Então significa que o parcelamento pode ser em caráter geral ou individual. A lei sobre o parcelamento vai definir os requisitos necessários. Esse parcelamento ele não gera direito adquirido, podendo ser revogado de ofício a qualquer tempo, e haverá ou não imposição de penalidade, bem como distinção de contagem de prazo prescricional, conforme ocorra ou não o dolo ou a simulação. A gente tem um exemplo aí recente de parcelamento, que foi o proposto pela Lei 11.941, o parcelamento especial ou refis da crise, né, pegou esse apelido. Então a gente vê isso de uma forma bem clara, cristalina em relação ao Código Tributário Nacional. Não houve maiores conflitos ou polêmicas. Foi um parcelamento que teve assim um caráter geral, né, abrangendo pessoas físicas e jurídicas. A lei define os requisitos necessários, então quem estivesse dentro daqueles critérios que a lei propôs teria direito ao parcelamento. Não gerou direito adquirido, como de fato o parcelamento especial ele teve um determinado prazo para ser exercido. Quem perdeu esse prazo perdeu o direito a esse parcelamento. E daí para frente, a cada consolidação, vai caber à Fazenda Pública verificar se houve alguma irregularidade ou não, que enseja representação ao longo da administração desses contribuintes que se dispuseram a fazer o parcelamento especial. Sobre modalidades de extinção de crédito tributário, veja que o Código Tributário ele elenca uma dúzia de situações distribuídas em vários incisos. Então são essas aí as principais modalidades: o pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição e decadência, a conversão do depósito em renda, pagamento antecipado e homologação, a consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável, decisão judicial transitada em julgado e a dação em pagamento de bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Em destaque o pagamento,
porque essa, por natureza, é a principal forma de extinção do crédito tributário. Ou, pelo menos, é a forma como qual a Fazenda Pública espera concluir aquele crédito tributário que nasceu da obrigação, evoluiu com o lançamento e podendo se encerrar com o pagamento. A compensação, ela, grosso modo, nós vamos falar com mais detalhes sobre essas modalidades de extinção, então vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A compensação, grosso modo, seria a possibilidade de um contribuinte que tenha crédito com a Fazenda Pública fazer a compensação com débitos que tenha para com a mesma Fazenda Pública. A transação, ela é uma variante da compensação, porém, deverá ser prevista em lei, deverá ser algo objeto de litígio, ou seja, só na seara judicial é possível a transação, e nesse caso ela se dá mediante concessões mútuas, tanto do devedor quanto do credor, quando o devedor é o contribuinte e quando o credor é a Fazenda Pública, já que estamos falando de direito tributário. A remissão aí com 2 S não se confunde com remissão com C cedilha, é outra pegadinha de concurso. A remissão com C cedilha, ela se refere ao ato de remir, ao ato de resgatar algo que era do patrimônio de uma pessoa e que por algum motivo ela deixou de ter, mas que depois conseguiu, ao final, resgatar, remir. Essa é a remissão com C cedilha. A remissão com 2 S, do qual nós tratamos aqui, é uma modalidade de extinção do crédito tributário aplicável mediante condições definidas no próprio CTN, que nós veremos mais adiante. A prescrição e a decadência, elas são, como se diz, são formas temporais de extinção do crédito tributário, cada um com as suas características. Como, por exemplo, o caso da decadência, você, quando trata da decadência, você vê que ela não admite nem suspensão, nem interrupção na contagem do seu prazo. Já a prescrição, ela pode admitir suspensão ou interrupção na contagem do prazo. A decadência seria, a prescrição, melhor dizendo, seria a perda do direito à ação. Já a decadência, ela constitui a perda do próprio direito material ao qual se refere. Nesse caso, o de constituir o crédito tributário via lançamento. A conversão com depósito em renda, ela se liga ubilicalmente àquela forma de suspensão que nós tratamos, que foi o depósito em montante integral. Ela se dá toda vez que, numa determinada discussão ou litígio, o contribuinte sai perdedor. Se ele já fez o depósito, esse depósito se converte em renda, extinguindo definitivamente o crédito tributário. O pagamento antecipado e a homologação se dá como forma de extinção do crédito tributário dentro dos critérios que nós já falamos sobre a homologação, em que a autoridade administrativa pode verificar, dentro dos 5 anos, aquele lançamento e pode confirmar ou negar, ou ainda a homologação tácita quando não há a presença da autoridade administrativa no decurso de prazo de 5 anos. A consignação em pagamento, ela também é uma modalidade de extinção do crédito tributário, atendendo a regras que nós veremos mais para frente. A decisão administrativa irreformável e a judicial transitada em julgado se referem a situações onde, no processo administrativo ou judicial, respectivamente, envolva situações das quais não se cabe mais recurso. E a dação em pagamento seria aí a caçula das modalidades de extinção, uma outra modalidade, né, que excepciona a regra de receber tributo somente em espécie. Então, desde que definida na forma e condições de lei específica, a dação em pagamento, desde que seja em bens imóveis, também pode ser utilizada como forma de extinção do crédito tributário. Sobre o pagamento, é a mais importante forma de extinção do crédito tributário, daí as extensas disposições a respeito, principalmente entre os artigos 165 e 168 do CTN. Imposição ou relevação de penalidade não dispensa o pagamento do crédito tributário. Então, o que acontece? Você pode estar em relação a determinada obrigação tributária, seja principal ou acessória, em mora. Agora, a imposição da penalidade ou a relevação só vão afetar a penalidade em si, não afetam o crédito tributário. Por isso que se diz que a imposição ou relevação de penalidade não dispensa o pagamento do crédito tributário. Ainda sobre denúncia espontânea, né, que nós vimos lá atrás, no artigo 138 do CTN,
é importante ressaltar que afasta as penalidades punitivas, mas não afasta as penalidades moratórias. Então, em relação a um determinado conjunto de tributos, eu posso ter principal, posso ter multa de ofício, posso ter multa de mora, posso ter multa isolada por descumprimento de obrigação acessória. A denúncia espontânea vai afastar-se muito só mesmo as penalidades de multa isolada. E as multas de ofício, talvez, mas as multas de mora e principalmente o valor do tributo, essas ficam intocáveis, essas precisarão ser satisfeitas no decurso da denúncia espontânea. E sobre pagamento, como forma de extinção e até garantia da Fazenda Pública, o CTN explicita de forma clara o seguinte, que o pagamento da parcela de um crédito tributário não importa em presunção do pagamento de outra. Nem o pagamento de um crédito presume o pagamento de outro. Isso aí, para deixar bem claro, o caráter peculiar do crédito tributário, porque se a gente examinar à luz da lei civil, a gente vai ver que essas presunções acabam sendo válidas, porém não para o direito tributário. Então, o fato de eu ter pago a 8ª parcela do meu IPTU não significa que eu tenha pago a primeira, ou muito menos que eu tenha pago as 7 parcelas anteriores. O fato de eu estar em dia com o imposto de renda o imposto de renda pessoal não significa que eu esteja em dia com o IOF das minhas aplicações e assim por diante. Quanto ao local de pagamento, via de regra, será o domicílio tributário da jurisdição do sujeito passivo. Bom, isso aí, na verdade, não tem muita aplicação prática hoje em dia. É mais como fundo teórico, porque nós temos a rede bancária autorizada e todas as facilidades que ela oferece para pagamentos de contas de uma forma geral, o sistema de pagamentos brasileiro, inclusive os tributos. Então, isso daí acaba não tendo muita aplicação prática do dia de hoje, em virtude das facilidades oferecidas para pagamento de tributo, que a cada dia aumentam. Na falta de lei, os juros de mora serão de 1% ao mês ou fração. E só como curiosidade, no âmbito federal, a correção se dá com a taxa Selic e ela tem uma contagem que leva em consideração esse 1% ao mês ou fração. Da seguinte forma, se um tributo está em atraso, digamos 3 meses, aí a hora de fazer o cálculo dos acréscimos, eu vou pegar a Selic dos 2 meses seguintes ao do vencimento, mais 1%, por quê? Porque se está atrasado 3 meses, eu não tenho a Selic fechada no mês em que eu fizer o meu lançamento. Então, aí nesse caso, na dúvida, a gente vai aplicar 1% e vale ressaltar, são juros não capitalizáveis, juros simples. Uma coisa interessante aí de ressaltar. Existe um instituto também em desuso hoje em dia, que é a da chamada imputação de pagamento, e que o CTN diz na teoria assim, que caso em relação ao contribuinte haja diversos débitos a serem cobrados pela Fazenda Pública, vai seguir a seguinte ordem. Primeiro, os débitos que são do próprio contribuinte, depois os responsáveis. Aí, em seguida, em relação a tipo de tributo, primeiro as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, os impostos. Aí, finalmente, em relação a prazo de cobrança, primeiro vão se cobrar os mais antigos, depois vão se cobrar os mais novos, ou seja, pela ordem crescente dos prazos de prescrição. E em relação ao montante, primeiro os de maior montante e segundo os de menor montante. Por que a imputação de pagamento não tem efeito prático hoje em dia? Porque só pode ser exercido pela autoridade administrativa antes de realizado qualquer pagamento da parte do contribuinte. E como nós dissemos anteriormente, existe hoje facilidades de pagamento, sistema de pagamento brasileiro, débito automático, home banking, caixa eletrônico, transferência de fundos e outras coisas mais. Então, não vou dizer que seja impossível, mas na prática é muito difícil hoje em dia a autoridade administrativa fazer uso da imputação de pagamento. Mas fica o registro, porque de quando em quando, até para avaliar o nosso conhecimento teórico de Código Tributário, a gente pode deparar com uma questão que envolva exatamente uma situação dessa. Um contribuinte que tenha diversos débitos, os débitos serão elencados na questão, e aí é necessário você ter um encaixe mental
de lembrar que a imputação de pagamento prevê exatamente esses critérios. Então, esse é o desafio aí dos candidatos, caso se depare com uma questão desse tipo, de imputação de pagamento, não perder de vista essa ordem estabelecida. Débitos de contribuinte, em seguida o de responsável. Em relação ao tipo de tributo, contribuições de melhoria, em seguida as taxas, em seguida os impostos. Em relação a prazo de prescrição, serão cobrados primeiro os impostos que estão mais próximos do fim da prescrição e depois aqueles que já não estão tão próximos assim. E em relação ao montante, os de maior valor, para em seguida cobrarmos os de menor valor. Ainda sobre pagamento, nós temos a questão da consignação judicial de pagamento. Lembrando que a consignação está elencada ali no CTN como uma das formas de extinção. Veremos com mais detalhes. O que é mais ou menos a consignação judicial de pagamento? Ocorre diante da recusa do recebimento de um determinado tributo da parte da Fazenda Pública, subordinação a exigências que sejam consideradas descabíveis, ilegais, ou no caso de mais de um ente da Fazenda Pública querer cobrar o mesmo tributo, ou seja, se estivermos diante da situação de uma bitributação ou até de uma multitributação. Exemplo prático disso, a gente pode achar. Suponha que você more numa determinada localidade em que não haja assim uma determinada localidade em que não haja assim uma definição quanto à fronteira de município. Vamos lá, eu moro numa casa simples, mas que o infortúnio dessa casa é ficar na fronteira de 2 municípios. Aí os 2 municípios brigam igual cachorro grande para saber exatamente qual é a fronteira de cada um naquela localidade. O que pode acontecer potencialmente com aquele contribuinte? Pode acontecer de a Fazenda Pública A e a Fazenda Pública B querer cobrar IPTU. E aí, eu vou ter que pagar 2 IPTU? Vou ter que pagar para um município, pagar para outro? Não tem nada a ver com isso. É aí que entra em cena uma situação concreta em que eu terei a consignação judicial de pagamento. É o meu exercício legítimo do direito de pagar o tributo, quando eu me deparo com uma situação esdrúxula à luz do direito tributário. Quando essa ação de consignação, que vale ressaltar, não é administrativa, é judicial, quando essa ação é procedente, o pagamento se reputa efetuado. Agora, quando é improcedente, aí existe a cobrança do tributo com os acréscimos legais. Assim, então, em linhas gerais, funciona a consignação judicial de pagamento. Outras situações podem surgir. Eu me ative ao caso aí da tributação por mais de um ente, porque pareceu-me mais didático falar a respeito. Mas não perder de vista que pode ocorrer diante das outras situações ali descritas. Recusa de recebimento, subordinação ao pagamento de outro tributo, exigências descabíveis no recolhimento de tributo ou a bitributação ou até mesmo a multitributação. Não vamos descartar essa hipótese. Sobre restituição de indébito, as regras estão previstas no artigo 65 a 168 do CTN. Então, o que acontece? O prazo decadencial para exercer a restituição, em regra, vai ser 5 anos após o pagamento ou anulação do lançamento. Em relação à restituição, esse prazo de 5 anos, ele de uma certa forma, também é flexibilizado, porque se eu estiver lidando com tributos que prevejam lançamentos isolados ao longo do tempo, os 5 anos ele se conta a partir da data do pagamento. Agora, se eu estiver me referindo a tributos cujos fatos geradores se desenvolvam ao longo de um ano calendário, imposto de renda, por exemplo, esses 5 anos eles vão passar a contar do primeiro dia do exercício seguinte ao que o tributo poderia ser lançado. De qualquer forma, a restituição de indébito, ela tem toda uma mecânica prevista nesses artigos. Então, prevê tanto a questão do prazo, como também a forma de restituição e também, ao final, que essa restituição, ela prevê, ao fim das contas, após o trânsito do pedido, juros não capitalizáveis.
Agora, o que é importante ressaltar é que esses juros cessam a partir do momento que disponibilizar a restituição. Mal comparando é o que acontece, por exemplo, com o imposto de renda. Ele vai render Selic até o momento em que for disponibilizado em algum lote. Passou disso, se o contribuinte não vier resgatar, não vai ter mais qualquer tipo de correção. Então, mal comparando, é assim a restituição de tributos de uma forma geral. Enquanto houver a discussão da repetição de indébito, existe a garantia da correção, mas do momento que vier a ser disponibilizado, já não vai mais existir essa garantia. Sobre a ação anulatória de negação de restituição, o prazo prescricional é de 2 anos, mas há controvérsias jurídicas a respeito. Por quê? Porque isso fere o princípio da isonomia. Se a fazenda pública o tempo todo tem o direito de 5 anos para lançar e depois 5 anos para cobrar, e se a restituição ela é baseada num prazo de 5 anos, então não é justo que a anulatória de denegação de restituição tenha um prazo tão curto. Então, na prática, apesar de prever prazo de 2 anos, contagem do curso pela metade quando houver citação à fazenda pública, na prática existe uma discussão ainda não definitiva, mas que tende a rever essa questão aí da denegação da restituição via ação anulatória e considerar que, na verdade, o prazo é de 5 anos.